Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto digital. Esse tempo tem sido um desafio para nós, porque precisamos aprender a cultuar, a ser igreja mesmo à distância. Mas eu convido você a se manter unido em oração com todos os nossos irmãos, que estamos de joelhos, clamando ao Senhor para que esse tempo passe. Eu convido você nesse tempo agora a uma reflexão na palavra de Deus, e eu te convido a acompanhar aí do seu lar, abrindo a sua Bíblia em João, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 19 até o verso 24. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, e eu peço que você então abra sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 19 até o verso 24. Esse tempo tem sido um desafio para nós. Esse tempo de coronavírus tem feito a igreja repensar os seus valores e também a sua forma de existir. Sabe, muitas pessoas, quando nós estávamos conversando a respeito dessa possibilidade de chegar ao Brasil, estavam aflitas, porque questionavam como seria então a igreja de Jesus sem se reunir, sem estar unida no templo e cultuando. Mas a verdade é que o cristianismo não é uma religião. É a nossa vida. E a nossa vida não está confinada a espaços, não está confinada a lugares. O nosso Deus não está enclausurado dentro de paredes construídas por homens. A própria palavra assim nos ensina. Então é importante nesse momento nós nos reestruturarmos, nós pensarmos e nos repensarmos como igreja e como nós podemos vencer os desafios que se apresentam nesse tempo. Eu tenho certeza que a sua fé está mais viva do que nunca. E eu queria compartilhar com você então essa mensagem através da palavra de Deus, compartilhando através desse vídeo também com você. Então eu te convido agora a ler João capítulo 4, versos 19 até o verso 24. Um texto muito conhecido, e lá diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você conhece o início desse texto? Jesus estava indo para a Galileia e passou pelo caminho que cortava a região de Samaria. Chegando a uma certa altura, próximo à fonte de Jacó, Jesus resolve ficar parado ali e manda que seus discípulos vão até a cidade para comprar alimento. Ali então dá-se uma das cenas mais lindas que está retratada aqui no Evangelho de João. A mulher samaritana se aproxima da fonte para retirar água e trava então um diálogo com Jesus. Nesse diálogo nós percebemos uma série de quebra de paradigmas. E chega-se então a um ponto que a mulher tem seus olhos abertos e percebe que Jesus é alguém especial e começa a questioná-lo a respeito da religião. E ela pergunta onde era o local correto de adorar, aonde era o local certo de estar para adorar a Deus. E ela faz isso então impulsionada pela religiosidade do seu povo. Nós precisamos lembrar que os samaritanos, eles são decorrentes da divisão do reino de Israel, em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, então, quando Jeroboão assume o trono, percebendo que os israelitas ainda continuavam afluindo do norte para o sul para adorar a Deus, e com medo, então, que isso pudesse enfraquecer o seu reinado, ele constrói, então, um templo e coloca bezerros de ouro, colocando, então, como se fosse o Deus que havia livrado aqueles homens do Egito. E a adoração, então, se estabelece na cidade de Betel, fugindo ao que Deus havia predito, de que a adoração a ele deveria ser feita no templo de Salomão, que ficava no Reino do Sul, em Jerusalém. Então o Reino do Norte foi o reino que se desviou dos padrões de Deus, e o Reino do Sul continuou a adoração a Deus através da adoração no templo. A dúvida da mulher era:
qual é o local correto de adoração. Se em Betel, aonde o seu povo, historicamente após a divisão, continuava adorando, ou se era em Jerusalém, aonde os judeus, o Reino do Sul, adorava no Templo de Salomão. Jesus então faz uma exposição linda e já prediz o que aconteceria através do seu sacrifício e da sua morte na cruz. Jesus afirma que não importa o lugar, não importa o lugar aonde nós vamos adorar a Deus. Aquela mulher estava apegada à religiosidade, aos padrões religiosos da sua época, mas Jesus veio para nos mostrar o novo caminho, nos religarmos ao Pai através dele mesmo. Jesus então mostra para aquela mulher que o lugar agora não vai importar, porque Deus está em todos os lugares. Jesus estava apontando para a sua própria obra. E nós não podemos ficar presos a um local de adoração. Sabe, esse momento que nós estamos vivendo tem nos mostrado e tem nos revelado que a igreja não pode ficar presa dentro de quatro paredes. Não importa o lugar, não importa se nós estamos na Rua Pardal, número 5, em São Conrado, Cariacica, ou se nós estamos espalhados por todos os nossos bairros, nas nossas ruas, nas nossas casas, adorando a Deus. Deus não está confinado naquele espaço e eu quero desafiar você a desenvolver a sua vida mesmo longe da reunião comunitária que nós temos como costume. Nós precisamos manter a nossa vida de devoção a Deus, mesmo nesse momento de confinamento, que é necessário. Deus não está lá naquele templo onde nós nos reunimos aos domingos, às quartas-feiras, esperando pela nossa adoração. Mas o ponto que Jesus também adverte aquela mulher é que Deus é espírito. Deus é espírito, ele não é um objeto, ele não é um bezerro de ouro como aqueles homens tentaram fazer naquele tempo, mas Deus é espírito, e se ele é espírito, ele é incorpóreo. Ele não tem feições corpóreas como nós temos, como eu e você temos. Na verdade, Jesus fala que Deus é espírito e que ele está em todo lugar. Jesus traz a onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E se ele está em todos os lugares, ele está aqui na minha casa comigo. Ele está aí na sua casa com você. E é por isso que não importa onde nós estamos, nós podemos adorar a Deus. Que nesse tempo de desafio nós possamos demonstrar a nossa fé, mesmo longe da nossa reunião comunitária. Claro que ela é abençoadora. Claro que ela renova as nossas forças, os laços de relacionamento fazem com que nós nos sintamos bem, mas nós não podemos perder a fé por conta disso. Deus é espírito e ele está aí com você, meu irmão. Ele pode ouvir a sua oração, ele pode ouvir a sua adoração, você pode cantar para Jesus no seu local, aí no seu sofá, junto com a sua família, e ele vai te ouvir. Mas Jesus ainda mostra uma terceira característica para essa mulher, que Deus procura adoradores, e ele os procura, aqueles que o adoram, em espírito e em verdade. Verso 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade. Jesus afirma que a verdadeira adoração, ela não nasce do externo, mas sim do interno. Jesus não estava preocupado com a estética que aquela mulher estava querendo apresentar e usando então a figura do local de adoração. Mas Jesus apresenta para ela que a verdadeira adoração está no coração do homem, que precisa ser em espírito, ou seja, em sua inteireza. Não adianta o meu corpo, não adianta a minha voz proclamar palavras de adoração a Deus se o meu interior não vive isso. Não adianta eu querer cantar e levantar as mãos para que os outros vejam se o meu coração não está dobrado diante do Senhor, rendido em adoração. Sabe, não importa se nós estamos lá no templo adorando a Deus, mas o importante é que dentro do meu coração eu montei um altar para o Senhor. E é dentro dele, é aqui que eu adoro. E no seio do meu lar eu posso fazer isso, porque não importa o que os outros veem, mas importa de fato o que eu faço e o que eu vivo. Jesus ainda mostra que a adoração deveria ser centrada na verdade.
em verdade, ele é a própria verdade. A nossa adoração não pode ser a pessoas, a lugares, nós não podemos colocar o templo como se fosse o local correto de adoração, mas nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa adoração. Por isso, mais uma vez, nós estamos afastados momentaneamente, mas nós precisamos estar unidos para adorar em verdade o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus, e se nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, nós precisamos colocá-lo no centro da nossa adoração. Sabe, muitas vezes nós estamos preocupados nos locais aonde nós devemos estar. Nós estamos preocupados no local aonde nós não estamos agora e achamos que nós não podemos adorar a Deus. Mas eu te desafio a viver essa fase, a desenvolver essa adoração individual com os seus aí na sua casa. Nós não podemos parar e nós não estamos parados. Nós precisamos quebrar paradigmas que a Igreja de Jesus vem enfrentando ao longo do tempo. Sabe, nós precisamos quebrar um paradigma que o pastor Ed Renekiewicz usa no seu livro, Quebrando Paradigmas, dizendo que nós precisamos fugir do clero, culto, domingo e templo. Nós precisamos fugir desse paradigma de que a adoração a Deus é feita no culto, que é no domingo, conduzida por um clero, ou seja, por alguém investido de autoridade, e que ele só pode ser feito daquela forma. Nós precisamos perceber que Jesus é muito mais do que uma liturgia fria que nós fazemos em determinados dias da semana, lá na Rua Pardal, número 5. Jesus é vivo e ele está vivo dentro de nós e a nossa fé tem que estar mais viva do que nunca nesse tempo. E eu desafio toda a igreja a investir na vida de oração, a investir na vida de devoção, de estudo da palavra. Aproveite esse tempo para se reinventar, para perceber se de fato você não estava vivendo uma religiosidade fria, aonde o local de adoração era aquele local onde nós estávamos nos reunindo até uma semana atrás, ou se de fato você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade. E eu te desafio a viver em espírito e em verdade, a viver por dentro e centrado em Jesus Cristo. Eu convido a nossa igreja a viver intensamente esse período. Eu convido você a pedir ao Senhor que faça morada no seu coração e que a sua casa seja a morada de Deus nesse tempo. Eu espero que essa mensagem tenha inspirado você a continuar firme na fé. Eu espero que essa mensagem tenha desafiado você a vencer os padrões da religiosidade e a viver Jesus em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria te lembrar que hoje à noite também nós vamos lançar mais um devocional. E você tem que estar ligadinho aí nas redes sociais da nossa igreja, no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube e no nosso WhatsApp. Na quarta-feira nós vamos estar estruturando um culto de oração online, então fique atento às informações que vão ser divulgadas. Ore pelo Ministério de Multimídia. O Daniel e os meninos têm sido imprescindíveis nesse tempo. E nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, mesmo afastados, mas juntos em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Até mais.